Louvado seja Deus. Querido, sinceramente eu posso dizer para você que nós poderíamos ir embora. Precisamos só do complemento da palavra, mas eu senti uma presença nesse momento do louvor de uma forma extraordinária. Eu não sei você, mas eu senti uma presença e eu não posso negar isso. Mas nós precisamos do complemento que é a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua presença. Louvar a Deus porque conseguimos vencer os obstáculos e chegar até esse lugar. Quando, a bem da verdade, muitos foram vencidos e não conseguiram chegar. Ficaram presos, né, em alguma situação, talvez enfermidade, mas talvez por coisas que poderia, se houvesse um esforço maior, poderia ter conseguido chegar até esse lugar. Bem, da verdade, acreditamos que teremos uma outra oportunidade, mas pode ser esse o último culto de todos nós reunidos. É assim que eu vivo e é assim que eu penso, e é assim que eu preciso falar. Quero agradecer ao pastor Eliakim mais uma vez por essa oportunidade de poder estar nesse lugar, compartilhando uma porção da palavra do Senhor. E quero abrir um espaço aqui. Nós já estamos retomando ou retornando os cultos nos lares. E eu queria falar para você, de repente vai ser anunciado novamente, eu queria falar para você que o culto no lar nada mais, nada menos que uma oração pedindo a Deus por algo que a família esteja passando, ou um culto de agradecimento. Talvez você que é um grupo de irmãos na tua casa para agradecer por algo que já aconteceu na sua vida, na sua família. E esse grupo de oração nos lares, ele é para isso. Se houver necessidade que você, ou permissão que nós adentramos na sua casa, você procure um dos membros desse grupo de oração nos lares e dê o seu nome, que vai chegar até a secretária para que seja agendado, né? Nós estamos agora retomando e possa ser que você não consiga um espaço para uma data, talvez um agradecimento que você queira. Eu queria pedir com bastante carinho, todos os membros que fazem parte do grupo de oração nos lares, coloque de pé, por favor, para que a igreja possa chegar até você. Dá uma olhadinha aí. Se quiser agendar um culto na tua casa, em agradecimento ou pedido de oração, você procure um desses membros que vai chegar, vai levar até a secretária, vai ser marcado dia e hora, onde ali você poder assentar, você vai poder estar convidando seus vizinhos, seus parentes, para estar participando contigo desse momento de gratidão ou de oração, né? Se assim for o propósito. Mas nós já estamos retornando e com certeza será um ano de bastante trabalho. A Jéssica, na oração aqui, eu fico atento. Eu não sei se vocês perceberam, Deus confiou, quando ele subiu, quando ele partiu, ele falou: eu irei para o Pai e deixarei vocês, e vocês farão obras ainda maiores. E pergunta para você e responde para você mesmo: nós temos feito obras maiores que o mestre fez? Ele falou que iria para o Pai e nós faríamos obras ainda maiores. Pergunta para você e responde para você: temos feito? Sim, amém. Se não, precisamos rever os nossos conceitos. O pastor Eliakim, na mensagem dele aqui também, e isso traz um despertar que a gente às vezes fica: Jesus vai voltar, e ele falou assim: se eu viver mais 22 anos, eu alcanço a idade do meu pai, se não me falha a memória, mas nós não teremos mais 22 anos nessa terra. Eu fui para casa, peguei isso, fiquei refletindo. A gente sabe que Jesus vai voltar, e a gente, na verdade, a gente fica protelando. E o que Deus quer fazer em você e através de você não depende dele, depende de você e de mim. O que ele quer fazer em você e através de você não depende dele, porque ele já deixou o ID. E nós
E aí eu peguei o da Jéssica, eu fui ligando. E aí o que é que nós estamos fazendo de fato e de verdade para o crescimento do reino, para que vidas sejam edificadas, restauradas, para que vidas sejam resgatadas e que não se cumpra quantas vidas indo para o inferno sem nós muitas das vezes movermos uma palha, liberar uma palavra profética, não sei. Porém, através dessa mensagem, mais uma vez, eu queria que você fizesse uma reflexão da sua vida. Amados, eu gosto de frisar, quando eu falo que você fizesse uma reflexão, isso se arremete a mim, porque eu também sou ovelha, eu sou membro, sou filho e sou servo. Muitas das vezes o pregador aponta você, mas nós estamos na condição também de fazer uma retrospectiva. Então esta mensagem, a qual vou estar ministrando hoje, quando você pensar em você, você olha e fala assim, o pastor também se coloca nessa situação, porque está diante da igreja um homem imperfeito, cheio de problemas, falhas, pecados, mas nós estamos se enfrentando para fazer o melhor para o Senhor. E eu tenho como tema dessa mensagem, e eu queria que você refletisse onde você encaixa nessa mensagem. Onde você encaixa? E eu dividi essa mensagem em 8 tópicos, vai ser bem rapidinho. E eu queria que no decorrer dessa mensagem você fosse pegando algo e ver onde você se encaixa, que no final nós vamos fazer algo aqui também muito espiritual. E eu creio que essa noite será uma noite de quebrantamento, uma noite de mover de Deus. É uma noite assim espetacular, porque esse é o desejo do coração de Deus. E eu queria te convidar nesta hora a se colocar de pé. Nós vamos ler um texto e eu queria que a igreja participasse dessa leitura comigo. Nós vamos fazer uma leitura participativa. Nós vamos ler Jeremias 18, do 1 em diante até o 6. Eu queria que você fizesse essa leitura e já começasse a fazer uma autoanálise. Eu também, tá? Já estou fazendo. Quando eu preparei essa mensagem, eu também comecei a fazer e nós vamos fazer. Jeremias 18, a partir do 1, nós vamos ler numa só voz, bem bonito, para a glória de Deus. Amém? Vamos lá? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Louvado seja Deus. Podeis assentar. Assim como o vaso, o barro, você presta atenção, não é o vaso na mão do olheiro. Na verdade, o texto fala do barro. O barro está no processo de formação. O vaso já está pronto. O barro está no processo de montagem, né? E o texto fala, assim como o barro nas mãos do olheiro, sereis vós nas minhas mãos. Fizemos uma pesquisa e, segundo os pesquisadores, os olheiros, né, quem trabalha com produzindo, fazendo vaso, existem mais de 200 tipos de barro. Porém, somente 8 são próprios para fazer o vaso. E o olheiro conhece cada tipo de barro.
200, apenas 8, mais de 200, acho que é 206, 208, apenas 8 serve para fazer um vaso e um vaso de honra. E eu posso falar sem medo de errar, ele escolheu a mim e a você, nós já fomos escolhidos, porém nós estamos num processo, se preciso quebrar ele quebra, se preciso fazer algum reparo ele faz, desde que nós nos colocamos na condição de fato de entrega para que ele faça uma revisão e ache alguma coisa para que possa ser reparado, ou se for preciso, como diz um louvor, se for preciso, quebra minha vida e me faça de novo. Primeiro processo, e aí eu peço a você que já comece a analisar onde você se encaixa. O primeiro processo é a escolha do barro. João 15,16 vai dizer que não vos escolheste, Jesus falando, não vos escolheste vós a mim, não foi eu que escolhi Jesus. E Jesus completa falando assim, vamos lá? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e dê fruto, e que esse fruto não se perca, isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Então eu parto desse princípio, que Jesus, como o olheiro, ele nos escolheu, nós somos escolhidos, isso é ponto. Nós estamos entre os 8 melhores barros, ou seja, entre os 200, nós somos na média de 8 barros, ou seja, você e eu, nós fomos escolhidos, ponto. E aí precisamos entender que nesse processo, ele nos escolheu, e aí vem um processo que muitas das vezes, ele pode ser dolorido, mas se nós confiamos nas mãos de quem nós estamos, ou quem nos escolheu, nós vamos entendendo isso. Vamos para o segundo processo, que é a preparação do barro. A preparação do barro, o olheiro pega o barro, dos 8 que ele escolheu, ele começa a amassar, ele começa a momentos que ele começa a pisar, e colocando água para que ele venha tomar uma forma. Só que nesse processo de amassar, ele tem a permissão de tirar impurezas que possa interferir na confecção do vaso. Assim como na minha vida, quando ele nos escolheu, nós entramos no processo de preparação. Preparação que ele vai tirando coisas que podem nos impossibilitar de chegar na condição de um vaso perfeito. E aí ele começa a amassar, pisar, coloca água, vai amassando, tira uma pedrinha, tira uma folhinha, tira uma raiz, tira tudo que não provém para a construção ou confecção de um vaso. Amém ou não amém até aqui? Então nós precisamos entender que dado o momento, nós vamos precisar ser amassado, mas quando confiamos quem é que está nos preparando, aí nós vamos entender que é para tirar coisas que podem nos atrapalhar no processo da confecção do vaso. E aí ele tira pedras pequenas, pedra grande, e vai tirando. E o processo, muitas das vezes, é longo, dependendo de onde esse barro foi extraído. E aí vem com muitas impurezas. E não é diferente nas nossas vidas. Ele nos escolheu, nos trouxe para a presença dele, e aí ele começa a usar pessoas, ministrações, pregações, louvores, para ir tirando os excessos que, com certeza, nós, quando viemos para a presença do Senhor, nós viemos cheio de impureza, cheio de situações que, se ele não tirar, no meado da trajetória, nós não vamos servir absolutamente para nada. E ele começa a tirar. Resumindo essa parte do segundo processo, todos nós éramos improváveis.
E Ele nos pegou e falou, isso aqui tem jeito, esse barro aqui, isso vai ser um vaso de honra, isso aqui vai chegar numa condição, mas eu preciso trabalhar esse barro, eu preciso amassar, eu preciso preparar, eu preciso tirar as impurezas, porque nós viemos cheio, como diz um pastor no Rio de Janeiro, nós viemos cheio de carrapicho, nós andamos por essa vida aí, só você sabe de onde você veio, só eu sei de onde eu vim, não estamos aqui para julgar, cada um fazendo uma autoanálise e sabendo de onde nós viemos e como nós estamos hoje e como nós podemos chegar até aquele grande dia, para que nós estejamos na condição de receber naquele grande dia a palavra: vinde, bendito de meu Pai, herdai por herança tudo isso que eu tenho preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Esse é o propósito de muitas das vezes Deus amassa, aperta, permite situações para que quando chegar naquele grande dia, nós não tenhamos dúvida de onde nós vamos, de onde vai ser a nossa morada. E aí eu quero agora convidar você, a hora já está avançada, quero convidar você para nós ouvir um pouco do terceiro processo, que é colocado na forma. Amassou, aí o terceiro processo é colocado na forma. Forma fala de formação. E Romanos vai dizer, não vos conformeis com esse mundo. Irmão, nós estamos vivendo um mundo muito conformado. Nós crentes, nós temos que viver o que Romanos 12:2 diz. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Mas nós estamos vivendo uma era de muito conformismo. Tudo é normal, tudo é comum. Filho dando na cara de pai, filho se falando mais alto que pai dentro de casa, filho pintando e bordando, as coisas às nossas voltas, tudo da mesma forma. Uma hora o camarada está na igreja, acha que é normal, no outro ele está no mundo, uma hora ele está desse lado, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. No outro domingo ele está lá no baile, curtindo e fazendo, e nós estamos assim, isso é normal. E a Bíblia vai dizer, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Irmão, não se conforme com algumas coisas, vivam a palavra. Tem coisas acontecendo no meio evangélico que não é para nós nos conformarmos, é para nós tomarmos uma atitude, orar, buscar em Deus em oração. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Não vos conformei com esse mundo, coisas que nós podemos mudar muitas das vezes, situações que muitas das vezes nós podemos entrar com a paz, nós pegamos um monte de pimenta e jogamos, e a coisa prolifera e piora ainda mais. Nós fomos chamados para pregar a paz, nós fomos chamados para transformar esse mundo, nós fomos chamados para fazer a diferença. Ah não, na igreja eu sou diferente, Deus está olhando você na casa, no trabalho, na faculdade, na escola, nos ensaios, por onde você passar. A Bíblia diz que nós somos uma carta, escrita por Deus e lida pelo mundo. Deus pegou você, escreveu e soltou você no mundo, e o mundo está lendo, ali vai um crente, ali vai um crente, ali vai um crente. E o que é que eles estão vendo ou lendo na nossa vida? A Bíblia diz que nós somos uma carta escrita por Deus e lida pelo mundo. O que é que as pessoas, o que é que os vizinhos, o que é que os amigos da escola, da faculdade, do trabalho, o que eles estão lendo em nós? Não responda. Nós precisamos, irmãos, ser um pouco mais inconformado com algumas coisas. Precisamos sair da zona de conforto e falar, não, isso não está bom. Nós nos conformamos com tudo. Às vezes nos conformamos com a posição que nos encontramos numa empresa, às vezes nos conformamos com o trabalho, com o salário que ganhamos, nos conformamos com o que está acontecendo no meio da família. Nós precisamos
ser mais inconformado, como diz a palavra. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quarto processo, já passamos, processo da escolha do barro, preparação, que é ser amassado, processo de colocarmos na forma. Agora nós vamos para o quarto processo, que é o processo de levar ao forno. O vaso vai ao forno, o vaso e o olheiro. Quarto processo, levar ao forno até ficar firme. Forno fala de temperatura, aquecimento, pressão. E muitas das vezes nós vivemos situações e chega um dado momento que a gente fala assim, eu não vou suportar. Mas quem colocou você no forno, escolheu o vaso, preparou o vaso, fez tudo o que deveria, então ele sabe que você é autossuficiente, eu e você somos autossuficientes para suportar uma temperatura um pouquinho mais elevada, para que nós tenhamos resistência. O forno, a fornalha, nos traz resistência. E quando tira, tá bom? Não. Talvez a gente poderia pensar que seria o último processo. Quando tira, tá bom? Não. O quinto processo. Pega uma lixa para tirar o excesso. Por quê? Passou pelo processo, foi feito à mão. O olheiro trabalha com mão. Eu tive vendo um vídeo, ele usa uma mão, dependendo do tamanho do vaso, uma mão por dentro e a outra por fora. E ele começa a moldar e às vezes não está bom, ele põe água, amolece, faz e vai até ele achar que está perfeito. E nessa parte do processo da lixa, eu lembrei, um certo pastor pregando uma vez, ele falou que tem pessoas que servem como esmeril na nossa vida. Quem conhece aqui um esmeril? Levanta a mão, os homens tira de letra, né? O esmeril tira todo o excesso que tiver numa ferramenta. Às vezes você quer afiar fazer a ponta num ferro, você bota na pedra de esmeril e ela fica pontiaguda. E isso fala de tirar excesso. E às vezes nós temos alguns excessos que para Deus não tem valor nenhum. E para nós estamos achando que estamos por cima da carne seca. E Deus olha e fala assim, não, agora vem um processo também um pouco doloroso, mas é necessário para que você fique na condição. E aí ele começa a lixar, tirar os excessos, né? E eu tive analisando e esse quinto processo me levou lá em Naamã. Qual era o problema de Naamã? Lepra. Mas ele tinha uma outra situação. Quando foi dito para ele assim, quer ser curado? Desce nessa água. Porque ele também tinha orgulho. E a água era suja. Uma pessoa que tem orgulho não desce. E para ele receber a cura, ele teria que descer na água suja. Então, primeiro, ele ia ser curado do orgulho para ser curado da lepra. Pegou? Tem pessoas que estão vivendo numa arrogância, numa prepotência, que Deus pode fazer assim, ó. Vem cá, particular comigo, vem. E a gente às vezes não entende nada. E Deus está querendo que nós baixe a bola, bota no chão e começa tudo de novo. Arrogância, prepotência, altivez, tudo isso a lixa tira. A lixa do olheiro tem poder para tirar isso tudo. E às vezes vai nos trazer dor. Mas essa dor é para benefício do reino. Se nós entendermos que essa dor que está sendo causada na preparação do vaso, quem vai ganhar é o reino. Você vai sofrer, vai ser esmagado, vai ser imprensado. Mas no final, Deus vai olhar e vai falar assim, valeu a pena? E isso me leva lá no louvor. Não sei se vocês conhecem, né? Porque a gente é um pouquinho da antiga.
Ele diz mais ou menos assim: quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar. Eu sei que a estrofe diz: vai valer a pena, Senhor, valeu a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, sim, eu sei. Então, nós precisamos segurar firme o processo que o olheiro, que simboliza o eterno, aqui fala do olheiro, mas simboliza o eterno, moldando a nossa vida, colocando na forma. Quantas pessoas fora de forma, desagradando ou escandalizando o evangelho fora da forma, ou seja, forma que traz o molde que o olheiro quer, e muitos crentes vivendo fora da forma em que Deus quer que nós sejamos. Vai valer a pena? Vai, mas precisamos passar todos os processos. E esse processo que você está passando hoje, querido, não é para levar à morte. Nós temos o costume de tudo que passamos vai levar à morte. Eu vou morrer. Não, é Deus trabalhando, é Deus preparando, é Deus amassando, é Deus moldando, é Deus colocando na forma, é Deus tirando as sujeiras, tirando a arrogância, a prepotência, para que você seja um vaso de honra. Não é para levar à morte, não é. Se nós entendermos que nós estamos na mão daquele que nos conhece, que nos formou, nós vamos viver uma vida com menos ansiedade. Ansiedade, excesso de coisas do futuro. Depressão, coisas do passado. Você quer ficar deprimido? Pega uma situação do passado e traz e começa a viver ela. Ou você quer ficar ansioso? Começa a se preocupar por coisas que nós não sabemos, que a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. Para que ficar ansioso? Doença do século. Ansiedade e depressão. Depressão, excesso de coisa do passado. Ansiedade, excesso de coisa do futuro que nós nem sabemos se vamos estar lá. Quinto, nós vamos para o sexto. Aí, o quinto diz: pega a lixa. Isso nos arremete ao esmeril que tira excesso. Ele está moldando, está lixando, está tirando o excesso. Tá bom? O sexto processo, para confirmar se está pronto, o olheiro, diz os pesquisadores, pega uma ferramenta, um objeto de ferro, e bate na borda, por dentro. E ele tem que liberar um som, que o olheiro conhece o som, quando o vaso está bom ou não está. Se não tiver, água, amassa de novo e faz outro barro. Ele pega uma ferramenta, bate na borda do vaso, bate na borda, na parte de dentro, e o vaso tem que liberar um som que somente o olheiro conhece. Contrapartida, essas caixas de som todinha, ela tem uma medida de profundidade, de altura e de largura, para ela emitir o som exato. Eu trabalhei numa marcenaria, fazendo caixas de som, e todas as caixas, se você pegar uma caixa da tua cabeça, fizer um caixote, botar um alto-falante, um Twitter, ela vai falar, mas não vai dar o som que o engenheiro programou, porque tudo tem uma medida. E assim como o vaso, depois de pronto, o olheiro pega uma peça de ferro de uso exclusivo, bate na boca do vaso, para ele emitir o som. E nesse som, como ele tem o ouvido afiado, ele sabe, esse ficou de excelência. Não, para não perder o material, ele pega, bota na água, amolece de novo e faz um outro barro. Responde para você: você está pronto para cantar o louvor? Quebra minha vida e me faça de novo, se preciso for, porque às vezes é só um reparo, às vezes é só uma correção, mas você está disposto a falar para o Senhor: Senhor, se for preciso, quebra minha vida e me faça de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Porque nós precisamos estar pronto para isso. Porque com o olheiro, se der para reparar, ele repara. Agora, se não der, martelo, quebra tudo, bota na água, amolece aquele barro, e vamos confeccionar de novo.
Vamos fazer? Vamos. Há jeito. Tem solução, porque nas mãos do olheiro, confiança total. Nós não estamos na mão de qualquer um. Nós estamos na mão daquele que pode e sabe. Sexto processo, ele pega uma ferramenta, bate na borda. O sétimo processo, vem as lutas. No meio das lutas, se o vaso se ele passou todos os processos, vem as lutas, se ele passou todos os processos, a escolha do barro, foi amassado, tirou as impurezas, colocou na água, moldou, colocou na forma, está na forma, está firme, já foi no forno, suportou uma temperatura suficiente, e os pesquisadores dizem que esse vaso fica no forno 7 dias, e a temperatura vai aumentando gradativamente, até ele chegar na última temperatura. Aí vem as lutas. Um crente que passou por esses processos, como é que vai passar pelas lutas? Vou passando pela glória, vou passando pelas lutas, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é murmurar, ó vida, ó azar, porque logo agora não. Se você passou por esses processos, você vai passar pelas lutas cantando, glorificando, fazendo barulho, para que Deus seja exaltado na tua vida. Nem todo problema é para nos levar à morte, nem todo problema é para nos levar à sepultura. Há situações que é para levar à morte, sim, mas há situações que é para o nome do Senhor ser exaltado nas nossas vidas. E nós não queremos suportar, achamos que tudo vai nos levar à morte. E o Senhor onde fica? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Então nós precisamos entender, como o apóstolo Paulo um dia falou: eu estou bem certo, que nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem alguma outra criatura vai me separar do amor de Cristo Jesus. Precisamos ter essa convicção. Morrer para Cristo é lucro, morrer para o mundo é perdição. Precisamos ter essa convicção, precisamos ter essa certeza. Se nós escolhemos servir a Deus, é até o final. Mas quantos estão parando no meio da caminhada, não suportam o processo, às vezes está sendo amassado, está sendo tirado algumas impureza que atrapalha na caminhada, ou talvez até envergonhando o Evangelho. Deus quer tirar, Deus quer preparar, quer soltar você na sociedade, para que as pessoas leiam Cristo em mim e em você. Mas nós queremos pagar esse preço, nós queremos realmente ser um vaso de honra. Sétimo processo, vem as lutas, aí o crente começa a fazer barulho. As pessoas não entendem, vai ficar, poxa, vizinho aí passando uma luta danado, olha o louvor que sai da casa dele, olha como é que esse crente canta, passando numa prova, porque eu sei do problema dele, ele me contou. Quero falar algo para você, cuidado com quem você confidencia algumas coisas. Nem todo mundo que anda contigo quer ver a tua vitória. Tem pessoas que só querem informação. Cuidado com quem você confidencia. Às vezes você anda com a multidão, e tem um grande exemplo disso na passagem da filha de Jairo. Jesus no meio da multidão, o Jairo lá: Senhor, cura minha filha, cura. O que a multidão falou? Tá maluco, rapaz, tua filha está morta. E ele insistindo, Jesus, na multidão, pegou Jairo, a mãe da menina, mais 2 discípulos, que eu não vou arriscar para não errar, levou para dentro do quarto, fechou a porta e realizou o milagre. Isso me traz à memória que se ele fizesse o milagre ali no meio da multidão, ninguém estava pronto para ver o milagre de Jairo. Então cuidado com o tapinha, cuidado com as amizades,
Cuidado com um grupinho, porque nem todo mundo quer ver você crescer no trabalho, quer ver você passar na faculdade, quer ver você ser aprovado. Nem todo mundo. A passagem diz isso. Jesus, para fazer o milagre da ressurreição da filha de Jairo, entrou para o quarto, fechou a porta, dispensou a multidão. Se fosse todo mundo ali acreditasse nisso, Jesus fazia o milagre. A fama dele percorreu da mesma forma, mas ele fez o milagre em particular, selecionou pessoa. Jesus não faz acepção de pessoa. Quem falou isso? Ele não faz acepção de pessoa para salvar. Por que ele escolheu 12? Ele faz acepção sim. Entenda bem, irmão, ele não faz acepção de pessoas para salvar. Ele salva a todos. Ele salva a todos. Então, quando nós formos falar, Jesus não faz acepção de pessoa, faz. Ele não faz, entenda bem, para salvar. Ele não faz acepção, ele salva todos. Todos quanto receberam foram chamados filhos de Deus, para salvar. Agora, ele separou 12 discípulos, ainda foi traído. Então, nós precisamos saber quem nós escolhemos para andar do nosso lado. Quem é um amigo de faculdade, quem é um amigo para estudar junto, quem é um amigo para fazer trabalho, quem é um amigo para confidenciar coisas no trabalho, quem é amigo. Então, nós precisamos entender que os vizinhos às vezes sabem da nossa vida mais do que talvez o teu pastor. Você confia tanto nele e não pede oração ao teu pastor, você conta, quer desabafar. Você tem uma liderança, você tem pai na fé. Se você está aqui é porque você acredita e confia na tua liderança. Então, o crente faz barulho. 7º processo, vem as lutas, aí o crente começa a fazer barulho. Você já passou em todos os processos, preparação, escolha, forma, forno, lixa, você já passou. Aí vem o processo das lutas, que Deus permite. Aí a pessoa sabe que você está passando no estreito. Você está cantando, você está glorificando, você está caminhando, você está buscando, você está indo, você está voltando, você está exercendo a tua função de servo de Deus. Esse é o propósito de Deus. O meio das lutas, não sei se vou até o final não. Gosto de estar esquisito, sei não. Acho que eu vou parar porque eu não vou aguentar. E o Deus que te chamou, ele muda de ideia? Porque o primeiro versículo diz que não vos escolheste vós a mim. Foi Jesus que te escolheu, querido. E ele não erra alvo. Se você está aqui é porque ele mirou, olhou e falou, é você, vem, que eu preciso de você no meu reino. Deus não erra. 8º processo, é colocado à prova. Aonde? Forno, fornalha, forma, tudo. O vaso e o olheiro, 8º processo, é colocado à prova. Onde? No vento, em uma cabine. Para quê? Para pegar mais resistência. Vento faz você lembrar de quê? Tem uns crentes aí que, estou passando num vento. Como é que tá, irmão? Estou no vento. Crente não foi chamado para ficar no vento. Crente não foi chamado para ficar na prova. Crente não foi chamado para ficar no vale. Crente foi chamado para passar pela prova, passar pelo vento e passar pelo vale. Nenhum desses lugares é moradia de crente. É tudo estágio passageiro. Você foi chamado para passar pela prova. Você foi chamado para passar pelo vento, não para ficar. Aí vem o processo. Coloca o vento ao ar livre, para ficar ainda mais resistente. Coloca para mim, filho, Eclesiastes 7, verso 8, para a gente já ir para o final. Eclesiastes 7, verso 8. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Eu fico na parte A. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A vida do crente, o mais importante é como você terminou a tua carreira. Você pode viver 40 anos servindo ao Senhor. Saiu da presença do Senhor, morreu. O que o povo vai falar? 40 anos servindo ao Senhor, saiu da presença do Senhor, foi para onde?
É. Ou você passou 50 anos lá fora, aceitou Jesus hoje, no meio do caminho morreu. Ainda bem que aceitou Jesus. O que importa é o final das coisas, não é o começo. E às vezes você está no começo de uma luta ou no meio de uma prova e Deus está falando assim: filho, espere até o final. Espere até o final, que o teu final vai ser orgulhoso. O povo vai ver o quanto você suportou. Só suporta o processo quem entende o propósito. Se você entende o propósito que Deus tem na tua vida, você vai suportar todo o processo, e seja qual for o processo, mas se você entende o propósito. O nosso propósito não é nessa terra, o nosso propósito é vida eterna com Cristo. Vida eterna. Coloca o verso 1 e 2 de Jeremias, capítulo 8, por favor. E já vamos encerrar. Quando Josias, filho do Amon, estava no ano... Não, Jeremias 8, 1. Perdão. É o texto que nós lemos no início. Naquele tempo... Qual o texto que nós lemos no início? Jeremias. Oi? Perdão, então. Perdoa, tá, mídia? Eu queria falar que nós temos o melhor ministério de louvor, sabia? Eles tiram da gente prepara a gente aquele momento, e a mídia também. Parabéns, sempre me ajudando. Vamos lá? 1 e 2. Coloca o 1. Desça até a casa onde fazem pote de barro, e lá eu te darei a minha mensagem, tá bom? Agora nós vamos descer a casa do oleiro. Vê qual o processo que você se encaixou. Primeiro processo, a escolha do barro. Já foi escolhido, ponto. Segundo processo, a preparação. Está sendo amassado, está sendo pisado, bota água, molece, não está bom, tira uma pedrinha, uma impureza, excesso, vai tirando até chegar perfeito. Você está na condição de um barro pronto para fazer um vaso. Terceiro processo, está na forma, está sendo moldado. Você está na presença do Senhor, Deus está moldando o teu caráter, moldando a tua personalidade, está moldando você. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Você está sendo transformado com coisas que viemos lá do mundo. Nós viemos sobrecarregado, para você entender o trabalho que nós demos ou damos ao Senhor quando chegamos na presença dEle. Quarto processo, está no forno. Talvez você está achando até que está muito aquecido a situação para você, você está passando uma situação delicada. O quinto processo, está sendo lixado, tirando o excesso. Às vezes você está nesse processo. Sexto, tomando as pancadas da vida para ficar firme, igual o oleiro bate na borda do vaso para ouvir o som que ele emite. O sétimo processo, você já está na luta, mas você está cantando. Está na luta, está difícil, está se enfrentando, mas está na luta. E essa luta pode ser desemprego, enfermidade, problema na família, no casamento, com o filho, seja qual for o que você estiver passando, mas você suportou e chegou até aqui. O oitavo processo é colocado à prova no vento para ficar resistente. Você já passou por todos esses processos. Agora Deus pega você e quer te usar, quer te encher, quer fazer coisas tremendas em você e através de você. E aí nesse momento eu queria te convidar para colocar-se de pé, onde representa: desci à casa do oleiro e lá ele me fez ouvir as suas palavras. Ouvimos a palavra do Senhor, estamos na casa do oleiro. Agora vem o processo de reconhecimento. Esse processo, eu queria cantar. Nós vamos cantar um louvor, e eu queria que você cantasse esse louvor.